Graça e paz, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Quero compartilhar a palavra de Deus com você. Te convido a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 11 em diante. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas, capítulo 7, versículo 11. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos, e numerosa multidão ia com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. E o que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judeia e por toda aquela região. Só até aí. Pai, muito obrigado pela tua palavra que é verdadeira. Fala conosco, Senhor, mais uma vez. Queremos ouvir a tua voz, para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos e queridas, nós compartilhamos desse texto alguns domingos passados e não conseguimos concluir esse sermão. Então você que não assistiu a primeira parte desse sermão, você pode assistir aí no YouTube, no canal da igreja. E hoje nós queremos concluir esse sermão. Temos por tema: em meio à multidão do luto. Em meio à multidão do luto. Nós vamos fazer aqui, vamos recapitular algumas coisas que nós já falamos no primeiro sermão. E vamos trazer também uma aplicabilidade para hoje, para o dia de hoje. Então, queridos, ainda mais nesse período que nós estamos passando, período difícil, de pandemia, onde muitos perderam seus entes queridos, muitos ainda vivem um momento de dor, de angústia, a alma apertada, o coração cada vez mais apertado por conta da perda de um ente querido, muitos sem esperança de um novo amanhã, de um novo dia, ainda vivendo um momento de dor aguda, ao ponto de toda manhã ou toda noite esta dor rasgar o coração. A dor da perda de um ente querido é uma dor muito forte. E isso todos nós passaremos um dia por esse momento de dor. Mas como passaremos por esses dias? Qual a mentalidade que temos a respeito desse momento de dor? E esse texto tem algumas lições valiosíssimas para nós. E o que estava acontecendo aqui, que uma tragédia sem tamanho aconteceu. Uma mulher, viúva, tendo um único filho, jovem, morto num caixão. Só que, nesse cenário, na saída dessa cidade chamada Naim, o enterro era conduzido pelo filho único de uma viúva, morto, porém destinado a viver, saindo da cidade. Só que numa outra
caravana, numa outra multidão, entrando na cidade de Naim, o filho único do pai, vivo, destinado a morrer. E essa multidão da dor, essa multidão do luto, se encontra com esta outra multidão da vida, a multidão da alegria, liderada por Jesus Cristo. E nesse momento, se encontram na porta da cidade. Na porta da cidade. E algumas lições preciosíssimas. Talvez você possa estar passando nessa caravana da dor. E você tem lições para tirar desse momento. E mesmo que você esteja passando pela caravana da alegria, você também tem lições para tirar disso, para poder caminhar mais uma milha com aqueles que estão na caravana da dor. E você vai ver no final do sermão por quê. Então nós aplicamos 3 verdades, 3 lições no sermão passado que eu vou trazer à memória dos irmãos. E a primeira lição que nós tiramos desse texto é que Jesus enxerga a nossa dor. Olha o versículo de número 13, o texto já começa dizendo: ao vê-la, Jesus olha aquela mulher em meio à multidão. Jesus olha para aquela mulher. E naquela época eram contratadas pessoas para chorar nos enterros. Então imagina uma numerosa multidão. O texto vai dizer que era uma numerosa multidão. Olha, uma multidão já é muita coisa. Imagina uma numerosa multidão. E aquela viúva, aquela mãe viúva estava ali. E Jesus em meio a essa multidão, em meio a essa multidão numerosa, Jesus olha para ela. Jesus enxerga ela. E você de repente pode estar se perguntando: será que Jesus me enxerga em meio a essa multidão de pandemia? E eu quero dizer que Jesus é o mesmo ontem e hoje. E Ele enxerga você, Ele enxerga a sua dor. Não pense você que Jesus está sentado numa cadeira de balanço, balançando para lá e para cá, e não está enxergando o que está acontecendo, não está enxergando a sua dor. Jesus é o mesmo ontem e hoje. Ele enxerga você, enxerga a sua dor. Ele não se aposentou. Ele é o Emanuel, Deus conosco. E a segunda lição que nós tiramos desse texto, nesse mesmo versículo de número 13, é que Jesus se compadece da nossa aflição. Ele não simplesmente vê, mas Ele se compadece. Olha o versículo: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. Jesus vê aquela mulher e se compadece da dor dela. Ainda hoje Jesus vê você. Ainda hoje Jesus entende a sua dor. Ainda hoje Jesus entende a sua aflição e se compadece e diz para você: eu sou o Consolador. Eu sou o Consolador. E eu trago consolo a você. Se achegue até Deus. Nesse momento, talvez você possa estar passando por esta caravana da dor. E Jesus está passando através dessa palavra que está sendo semeada para você. E Ele já te viu, Ele se compadece da sua dor. Agora, entregue a sua vida a Ele. Descanse nele e confie nele. E a terceira verdade que nós entendemos é que Jesus, Ele estanca dos nossos olhos todas as lágrimas. Olha o que diz o versículo 13. Ao vê-la, o Senhor se compadece dela e disse: não chores. Não chores.
Quem, em sua sã consciência, vai chegar no momento de sepultamento e dizer para uma mãe viúva, onde ela tem o seu único filho num caixão, morto, todo o seu futuro ali, porque era ele que ia sustentar a casa, agora não mais só um filho único, mas todo o seu futuro, o que vai ser de mim, futuro indo embora, o seu bem precioso indo embora, o seu filhinho querido indo embora. E chega um homem e diz: não chores, não chores. Sabe por quê, querido? Que ele diz para você também hoje: não chores, porque ele tem todo o poder. Ele é o que tem o poder, ele é a ressurreição e a vida. E aí sim nós entramos agora na lição de número 4, que é a lição desse sermão. A lição de número 4 é que Jesus triunfa sobre a morte. Jesus, ele chega para aquela mulher e diz: não chore. Versículo 14: chegando-se, tocou no caixão e o que estava carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. Aquele que tem o poder para dizer não chores, é o mesmo que tem o poder para dizer levante-se, eu ordeno. Quando a voz de Jesus chega, a morte tem que bater em retirada. Quando se ouve a voz do Senhor Jesus Cristo, a morte tem que bater em retirada, deixar o ambiente, porque ele triunfou sobre a morte na cruz. O último inimigo a ser vencido, Jesus triunfa sobre ele na cruz. A morte saindo sorrateiramente, achando que estava vencendo, vendo o Filho de Deus crucificado. Só que ao terceiro dia, ele ressuscitou, e vivo está, e triunfou sobre a morte. E por meio de Cristo Jesus, nós triunfaremos sobre a morte naquele grande dia. Por isso ele é o que tem todo o poder para estancar dos nossos olhos todas as lágrimas. Por isso que ele triunfa sobre a morte. E nessa certeza, nesta convicção, nós também triunfaremos através do nome de Jesus Cristo. Através do nome de Jesus Cristo. A morte não tem a última palavra. Ela não tem o último comando. Quem tem a última palavra é o Senhor Jesus. Quando Ele ergue a sua voz, mesmo em meio a sepulturas, o morto tem que levantar. Tem que levantar. A morte não tem a palavra final. Então, pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que todos nós um dia vamos enfrentar a morte. Passaremos por ela. Mas os lavados, os remidos no sangue do Cordeiro, não ficarão mortos eternamente. O jazigo, a sepultura fria, vazia, não é o endereço final dos santos do Senhor, dos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. O nosso endereço final é a morada eterna. Aleluia! E só obteremos isso através do sangue do Cordeiro. A morte não tem a última palavra. Ela não tem o comando. Então, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, é noite de entregar a sua vida para Jesus. Ele é a própria vida. E Ele diz que ainda que alguém esteja morto, pode voltar a viver, mas viver uma vida eterna com Ele. Não essa vida terrena, que todos nós passaremos por isso. Todos nós, é uma certeza, todos nós vamos morrer um dia.
Ninguém é eterno. Mas haverá um grande dia em que Jesus Cristo voltará nas nuvens em glória. E aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, esses viverão eternamente. Esses triunfarão com Cristo em glória. E essa viva esperança que Jesus traz para nós, que é um consolo para a nossa vida, que também estanca dos nossos olhos as lágrimas, a lágrima da dor, do desespero. Sabe por quê, queridos? Porque aqueles que morrem em Cristo Jesus, os santos do Senhor, os lavados e remidos no sangue do Cordeiro, nós sabemos para onde eles vão. Nós sabemos para onde eles vão. Então nós não perdemos alguém, no sentido de não saber aonde eles estão, mas simplesmente dizemos um até logo, porque um dia, o dia do Senhor, nos encontraremos novamente na mansão celestial, na glória eterna. Ah, queridos, que isso seja uma verdade no meu e no seu coração, que isso seja um anseio desse grande dia, desse poderoso dia, o dia que veremos o Senhor Jesus face a face, o dia que nos encontraremos com Ele. Lá não haverá mais choro, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais sofrimento, lá não haverá mais coronavírus. Não, só haverá alegria, gozo eterno na presença do Senhor Jesus Cristo, para todo sempre e pelos séculos dos séculos. Que essa palavra enche o seu coração de esperança. O apóstolo Paulo vai dizer que essa mensagem seja uma mensagem de consolo. Console uns aos outros com esta palavra. Talvez você possa estar enfrentando esse momento de luto, de dor. Que essa palavra seja uma palavra de consolo para o seu coração. E a quinta verdade que nós aprendemos nesta lição, nesse texto, é que Jesus devolve a esperança para aquela mulher, para aquela mãe. Olha o versículo de número 15. Diz assim: o que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus restituiu a sua mãe. Jesus restituiu a sua mãe. A vida entrou de novo naquele jovem e ele se assentou. E o silêncio da morte que estava predominando sobre aquele jovem agora foi vencido. E aquele jovem que estava morto passou a falar. Então Jesus restitui ele à mãe dele. Jesus leva ele à mãe dele. E a esperança voltou a brilhar novamente no coração daquela mulher. Uma alegria começou a tomar conta. O irremediável aconteceu. O impossível tornou-se realidade. O choro doído foi trocado pela angústia. Ou melhor, o choro doído foi trocado pela alegria. As vestes de luto foram deixadas para trás, e agora vestes de alegria. E aquela que já estava sem esperança, agora restitui a alegria no seu coração de ver o seu filho vivo. Olha, voltou o meu filho, ele deu-me o meu filho novamente, a esperança voltou. Eu não serei mais uma mulher amarga, sozinha, sem filho, sem descendente. Jesus restitui a vida daquela mulher. Jesus traz alegria para aquela mulher. E esse mesmo Jesus quer restituir a sua vida. Talvez você tenha vivido uma vida triste, uma vida
cabisbaixa, sem perspectiva de vida, cada vez olhando mais para baixo, sem vontade de viver, sem alegria nenhuma, Jesus, a fonte de alegria, Ele quer restituir o seu sorriso novamente. E eu estou falando isso para você que me ouve nessa noite, que já não há mais cântico nos seus lábios. Jesus quer te dar um cântico novo. Salmo 16, versículo 11, vai dizer que na presença do Senhor há plenitude de alegria. E Jesus aqui nesse momento maravilhoso, manifesta o seu poder, com profunda compaixão, infinita sabedoria, ilimitada autoridade. Este é o maravilhoso, este é o poderoso. Ao nome dele toda honra e toda glória e todo louvor, aleluia. Esse Jesus restitui a vida daquela mulher. E nessa noite o Senhor Jesus restitui a sua vida também. Talvez você já não faz mais planos. E muitos passando por um processo até de depressão, de síndrome do pânico, ou de ansiedade, ou de qualquer outro tipo de doença emocional. E o Senhor quer restituir a sua vida. O Senhor quer restituir a alegria nos seus lábios. E nós cremos que Ele restitui a tua vida nessa noite, nessa hora. E a sexta e última lição que nós aprendemos com esse texto. Olha o versículo de número 17. Melhor, versículo 16 e 17. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judeia e por toda aquela região. A sexta e última lição que nós aprendemos é que Jesus é glorificado. Jesus é glorificado. Diante desse milagre, o povo lembrou das promessas de Deus para eles. Diante desse cenário miraculoso, de grande poder, de grande temor que aconteceu, o nome do Senhor Jesus é glorificado. E essa mensagem saiu por toda a Judeia e por toda aquela região. Sabe o que eu aprendo com isso, queridos? Sabe o que eu aprendo com isso? Que mesmo você vivendo na caravana do luto, da dor, o nome do Senhor Jesus pode ser glorificado e vai ser glorificado sobre a sua vida. E Ele te chama hoje, nessa noite, para você sair dessa caravana e caminhar com Ele, de braços dados, na caravana da alegria, na caravana da confiança, na caravana da esperança, na multidão da esperança. E aquela que estava saindo da cidade para enterrar e sepultar o seu filho, agora ela volta para dentro da cidade com o seu filho vivo, caminhando nessa caravana da alegria. A esperança voltou, o nome do Senhor Jesus foi glorificado mais uma vez, e a obra de Jesus testifica quem Ele é.
A obra que Jesus operou testificou quem Ele é. Ele é o maravilhoso conselheiro, Ele é o poderoso, Ele é o que tem o governo sobre todas as coisas. Toda autoridade foi dada ao nome do Senhor Jesus Cristo, acima dos céus, na terra e debaixo da terra. As obras dele testificam quem Ele é. E o nome do Senhor Jesus foi glorificado. E o Senhor Jesus te encontra nessa noite. E mais uma vez o nome dele será glorificado. Porque eu creio que você está saindo dessa caravana do luto, dessa caravana da tristeza. Está dando passos largos agora para a caravana da vida eterna, do gozo eterno, para a caravana onde Cristo Jesus, aquele que é a própria vida, reina pelos séculos dos séculos. Jesus, ele vê a sua dor. Jesus, ele se compadece de nós em nossas aflições. Jesus, ele estanca dos nossos olhos, ele recolhe todas as nossas lágrimas. Jesus, ele restitui. Jesus, ele triunfa sobre a morte. Jesus restitui e devolve a esperança. E Jesus é glorificado. E nessa noite, que o Espírito Santo possa falar mais ao seu coração. Deixe que o nome do Senhor Jesus seja glorificado mais uma vez na sua vida. Renda-se a Ele e diga: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Glorifica o teu nome na minha vida. Que a minha casa possa ter novamente alegria. Que na minha casa possa haver novamente júbilo. Para a tua glória e para o teu louvor. Eu quero orar com você e por você. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Se alguém nessa noite está enfrentando esta multidão da tristeza, do luto, pedimos a Ti, Senhor, que esse e essa possa trocar as vestes de luto e colocar vestes de alegria. Que o Senhor possa trazer consolo a esse coração, trazer paz a esse coração, trazer esperança a esse coração, e que o Teu nome seja glorificado na vida e na família desse Teu filho e dessa Tua filha. Ó Pai, recolhe todas as lágrimas, recolhe as lágrimas dos olhos, trazendo esperança novamente a este coração, que já estava sem esperança, mas nós cremos que Teu Espírito Santo falou a esse coração, e que o Teu nome será glorificado mais uma vez na vida desse Teu filho e dessa Tua filha, em nome de Jesus. Abraça, Senhor, com o Teu abraço consolador, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde.